Olá pessoas deste canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar da série tóxica mais amada de todos os tempos, que é Tell Me Lies, porque eu sinto que eu faço parte de um grupo pequeno de pessoas que assiste essa série e de um grupo pequeno que faz conteúdo sobre essa série, né? Eu não acho muitos vídeos de outros criadores comentando sobre e eu sinto muito a falta de consumir esse tipo de conteúdo, porque é uma série que eu gosto, então eu decidi vir falar sobre. Nessa última terça-feira, a gente teve o episódio final da terceira temporada, que também é o episódio final Forever, porque a série se encerrou na terceira temporada. Então hoje eu tô aqui pra falar sobre o que foi esse final e também alguns comentários dos próprios atores, da criadora que falou sobre esse final, o significado dele, e explicar um pouco o que foi esse final, né? O que realmente eles quiseram fazer com ele, e é por isso que eu estou aqui hoje. Mas antes eu tenho que comentar com vocês que eu tô num cenário diferente, porque eu tô no quarto da minha mãe, já que o ar-condicionado dela é bem melhor que o meu, né? E tá tipo 30 e poucos graus na minha cidade. E outro comentário é que eu fui fazendo vídeos dessa série ao longo de toda a terceira temporada, desde o primeiro episódio até o último, e eu posto lá nas minhas outras redes, eu posto muito mais lá, inclusive, sobre vários outros assuntos. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês. Então, se você gosta de cultura pop, filmes, séries e livros, já me sigam por lá. Eu vou começar falando da minha opinião e depois eu vou explicar o final segundo a própria criadora e também falar um pouco dos bastidores da série. Só que assim, gente, quando eu assisti o episódio final, eu fiquei um pouco em choque e eu demorei pra digerir a ponto de formar uma opinião mais concreta. Então, assim, a minha primeira reação foi de choque, foi tipo, gente, que série de maluco! Eu comecei a rir junto com a Lucy, já avisando que esse vídeo vai ter spoilers, eu acho que eu esqueci de avisar isso, mas se você ainda não assistiu o episódio final, assiste, depois volta aqui, porque eu preciso dar detalhes sobre o que aconteceu. Mas enfim, eu tava rindo junto com a Lucy, eu fiquei, gente, que série de maluco. E aí, eu fiquei, meu, mas os caras lá, o professor, o Chris, o Stephen saíram impunes, eu fiquei meio indignada. Só que daí depois, digerindo, vendo as entrevistas, a explicação da criadora, eu fiquei, ah tá, agora entendi, agora eu passo mais pano. E eu defini que eu gostei do final, eu achei ele coerente pro que a série é, porque a série é caótica e tóxica. O final foi caótico e tóxico. Então foi coerente com o final da série, sabe? E também a série sempre foi muito realista, no sentido de relacionamentos, amizades. E esse final foi realista, né? Então, infelizmente, na nossa realidade, os caras que fazem esse tipo de coisa, eu não vou dar detalhes, porque eu tenho medo do YouTube brecar meu vídeo, mas, tipo, vocês sabem o que esses caras, né, os tóxicos, fizeram. E, infelizmente, na realidade, é isso que acontece, né? Grande parte dos homens saem impunes e não sofrem pelas suas consequências. Então, a série quis mostrar isso, que, tipo, ele sai impune, sabe? Só que, ao mesmo tempo, a série mostrou que o Stephen, ele nunca teve um relacionamento de verdade, porque todas aquelas pessoas eram brinquedos pra ele que ele podia manipular. Então, sim, o Stephen é um grande psicopata. Eu gostei muito de como tudo se linkou direitinho ao final. A gente teve flashbacks do casamento da Brie desde a primeira temporada, se eu não me engano, ou segunda, assim, e tudo foi se fechando. O que eu não gostei nesse final foi o ponto de eu achei tudo muito rápido. Porque no penúltimo episódio, tava tudo mediano, tudo mais tranquilo. Tanto é que eu vi muita gente, assim, falando, tipo, nossa, Ana, mas tudo tá bem tranquilo, como é que eles vão acabar essa série em um episódio só? Suspeito. E eu concordo, tipo, no penúltimo tava tudo mediano, e aí do nada no último explodiu. Eu achei um pouco corrido, sabe? Eu acho que, pra mim, na minha opinião, teria sido melhor se fosse mais construído. Então, tipo assim, 3 episódios antes, olha, a bomba tá enchendo. Depois, ó, a bomba tá prestes a explodir. Depois explodisse. Achei um pouco corrido, tudo teve muito pouco tempo, né? Por mais que o episódio tenha, tipo, 1 hora e pouco, eu achei que faltou tempo, faltou um pouco mais de desenvolvimento. Mas, no geral, eu fiquei. Eu não sei se eu fiquei feliz com o final dos personagens, mas eu entendi. A Lucy, ela finalmente se livrou do Stephen, né? Eu não curti o final do Stephen, porque obviamente eu queria que ele fosse pra cadeia, né? E o professor e todo mundo tóxico. Eu gostei que deu a entender que a Brie e que o Wrigley vão ficar juntos depois daquela piscadinha. E também o Ivan, eu acho, né? É que ele é meio trouxa, eu acho que ele voltaria com ela, mas
por aquela cena em que eles se olham e tal, eu acho que eles vão ficar juntos. E a Diana e a Pipa juntas saindo da confusão, eu adorei isso. E é isso, gente, tipo, é uma série que eu sempre falo pra vocês nas minhas outras redes, que não é uma série que eu considero boa de qualidade, tanto é que na primeira temporada eu assistia pensando, cara, que série ruim, eu quero parar. Aí eu parava e uma hora depois eu voltava porque eu queria saber o que acontece. Então, tipo, não é a melhor série de todas, só que eu sinto que a terceira temporada assim, foi a melhor, a mais bem desenvolvida, que mais me prendeu a atenção. É uma série meio duvidosa que eu não saio recomendando pra todo mundo. E tá tudo bem, sabe? Tipo, é uma série meio duvidosa de qualidade e tal, mas que eu gosto. Eu gosto de assistir. E se você tá assistindo, eu acho que você gosta também. Ela tem seus defeitos, mas no final das contas, foi bem gostoso de assistir, sabe? Eu assisti, tipo, a primeira e a segunda juntas, depois eu esperei a terceira. E foi bem caótico, né? Pra dizer o mínimo. Só que acho que eu vou sentir falta desses personagens. Inclusive, já falando um pouco da criadora, eu admiro muito ela, porque desde o começo ela estava planejando que tivessem 3 temporadas e ponto, e ela acabou 3 temporadas e ponto. Porque o que acontece nas séries, isso já fica de curiosidade, né? Quando a série tá indo bem, por mais que foram planejadas 3 temporadas, se a série dá dinheiro e tem engajamento, eles acabam alongando e a série acaba ficando meio aleatória, meio ruim, só por conta do dinheiro. E eu admiro essa criadora, junto com os outros produtores, a equipe, que eles falaram, ó, 3 temporadas e ponto, 3 temporadas e ponto, acabou. Antes da série ficar enjoativa. Então eu admiro muito ela. E assim, vou começar a falar um pouco sobre as opiniões dos atores, se eles gostaram do final ou não, o significado do final, segundo a própria criadora, e algumas curiosidades. Então vamos para a segunda parte do vídeo. A minha opinião é aquela, eu acho que eu não tenho nada mais pra falar, mas eu quero saber a opinião de vocês. Se você tá assistindo, deixa a sua opinião aqui embaixo no vídeo. A criadora da série deu uma entrevista e explicou o final, e ela disse que esse final já estava planejado desde a primeira temporada, só que enquanto ela fazia a primeira temporada, ela ficou com algumas dúvidas. Ela ficou pensando, tipo, eu acho que a Lucy pode querer se vingar do Stephen, alguma coisa assim. Só que daí depois passou o tempo e ela falou, não, aquele é o momento da Lucy, ela vai ser livre, ela não vai se vingar, ela vai pensar em si mesma pela primeira vez. E é exatamente isso que acontece no final. A cena da Lucy rindo é uma cena de liberdade. Tanto é que a própria Grace Van Patten, que é a atriz da Lucy, na entrevista, ela falou, aquele momento nossa, é uma risada de liberdade, de finalmente tudo acabou, tô livre. Porque o que acontece? A explicação pro final é o seguinte: o Stephen, ele sempre quis vencer o jogo, ponto. Era isso que mais importava pra ele. Ele tinha que ter a palavra final. E se, na cena do carro, onde ele fala pra Lucy ir com ele, fugir e tal, e se declara pra ela do jeito meio estranho dele, se a Lucy tivesse falado não e rejeitado ele não teria ganhado, o jogo não teria acabado. Ele provavelmente ia fazer alguma coisa no dia seguinte, ia dar continuidade pra isso. Mas a partir do momento que ela aceitou, e ali eu vi algumas teorias falando que a Lucy aceitou como uma forma de manipulação, sabe? Tipo, o que a Diana fez com ele, de fazer ele terminar com ela pra ela ser livre. Mas não, gente, não foi confirmado isso. Na verdade, foi desmentida essa teoria, porque a Lucy, ela aceitou fugir com ele, porque ela queria mesmo. Então não foi um plano, sabe, pra ela se livrar dele. Ela queria fugir com ele e ela aceitou isso. Então, a partir do momento que ela aceitou, o Stephen ganhou. Ele queria fazer a Lucy se humilhar, sabe? Um grande finale. Então, ele manipulou ela, se declarou pra ela, ela entrou no carro. Ali ele ganhou. A intenção dele nunca foi fugir com ela, ele ganhou. E por isso que ele deixou ela no posto de gasolina. Porque ele queria ganhar o jogo, ter o grande finale dele, ser a última pessoa que faz as coisas. E ali, a Lucy, quando ela volta, ela percebe e ela dá risada. E a Grace, que é a atriz, ela falou isso na entrevista, tipo, quando ela começa a dar risada, a Lucy tava pensando alguma coisa, tipo, é óbvio, né? Entre aspas, é óbvio, né? É claro que o Stephen ia me deixar aqui no meio do nada. É claro que ele tava fazendo tudo isso pra me humilhar e pra me manipular. Tipo, que idiota eu fui de acreditar nesse cara. E aí ela começa a rir de si mesma. Só que também é uma risada de liberdade. Tipo, cara, ele ganhou o jogo. Ele conseguiu o que ele queria. Estou livre de tudo. Ali ela tem o choque que é:
estou livre, acabou, ele ganhou. E também uma risada irônica de si mesma, de tipo, pô, fui idiota de novo, né? Surpreendendo um total de 0 pessoas. E isso faz muito sentido, sabe? A criadora, essa teoria que eu tô falando pra vocês, não é uma teoria, na verdade, né? Foi confirmado a explicação do final. E assim, faz muito sentido, como eu falei pra vocês, porque é uma série caótica, tóxica, só que é realista. Então, a criadora, eu não vou lembrar o nome da querida, tá, gente? Mas eu ouvi várias entrevistas dela hoje, e aí ela também falou que sobre os caras que saíram impunes, porque o Stephen, por mais que ele tenha perdido a Yale, aquilo não foi nada, né? Tipo, ele pode ter ido pra outra universidade e tal, ele ia conseguir, ele é homem, né? Enfim. Então, aquilo não foi uma punição decente ao que ele merecia. Ele, o Chris e o outro professor lá que ficou com a Bri e tal, todos eles saíram impunes. E ela falou o seguinte: eu queria que o final da série fosse realista. E se eu fizesse eles pagarem por alguma coisa, não seria realista. E essa frase dela me doeu muito. Me dói muito falar isso, só que ela queria um final que fosse tivesse sincronia com a realidade. E a gente sabe que é o que eu falei no começo do vídeo, né? Na nossa sociedade, esses homens, eles, em grande maioria, não pagam pelo que eles fizeram. Então, por isso que o professor da Bri saiu impune, por isso que o Chris saiu impune, por isso que o Stephen saiu impune, né? Porque a gente viu que, tipo, ele usou todo mundo, ele ficou noivo só por causa da Lucy, sabe? Enfim, mesmo com tudo isso, ele conseguiu ter uma vida bem sucedida e, né, enfim. Então, por mais que o final ele seja dolorido, dói na gente, porque a gente tá muito acostumado a ver finais de séries e filmes onde tudo dá certo, né? Tipo, o vilão paga pelo que ele fez, ele pagou pelas suas atitudes, teve consequências e o bonzinho também se deu bem. Só que não era isso a intenção da série. E eu acho que faz muito sentido pelo que a série, desde a primeira temporada, trouxe pra gente, sabe? Que é isso, é uma realidade. A realidade é tóxica, é caótica, é dura. E é isso, as pessoas mentem, as pessoas manipulam. Essa é a vida, that's life, baby. E aí os atores, a Grace e o Jackson, que são a Lucy e o Stephen, inclusive, eles são um casal na vida real. Eles estão juntos desde antes das gravações começarem. Eu fiz um vídeo nas minhas outras redes fazendo um timeline desse casal. E é muito engraçado ver o quanto que o Jackson é diferente do Stephen, sabe? Ele é um ator muito bom, porque ele conseguiu trazer essa essência de Stephen, gente, muito bem, só que ele não é nada disso. Eles são muito fofos. Inclusive, eles não são. Ai, tô jogando curiosidade, a gente tá papiando. Eles não são o único casal na vida real, tá? Porque o ator do Wrigley, o Spencer House, e a atriz da Pipa, eles também namoram na vida real faz um bom tempo. Eu fiz vários vídeos nas minhas redes contando isso. Aí eu decidi juntar tudo nesse vídeo aqui. Mas eles também namoram na vida real, sabe? Então eu acho muito engraçado como os personagens são muito doidos, muito tóxicos, e os atores são exatamente o oposto, eles acabam namorando. E aí a Grace e o Jackson deram uma entrevista, eles foram perguntados sobre o que eles acharam do final, e eles começaram a rir, e o Jackson só conseguiu falar: hilário, eu achei o final hilário. Eles disseram que não podia ser diferente. A Grace disse que foi o final perfeito, que ela amou muito, disse que não poderia ser diferente, sabe? E eu acho que isso explica muito. Foi um final perfeito pra essa série, que é uma série perfeita, não é uma série que tem defeitos e tal, mas aborda temas muito importantes e bateu muito, né? Então eu acho que eu estou satisfeita com o final. Os atores também, né? Isso é muito triste quando a gente vê os atores não ficando felizes com o final dos seus personagens, como aconteceu um pouco em Stranger Things, né? Babado aqui solto. Mas muito bom que eles gostaram do final. E foi isso, gente. Tipo, essa é a grande explicação. Ela queria ser realista, é a vida, a Lucy tá livre, o Steven não pagou por nada. E é isso, that's life, sabe? Enfim, curti muito esse final. Eu queria fazer um vídeo conversando com vocês, falando algumas curiosidades, a minha opinião também, mas se você assistiu a série, deixa aqui nos comentários também o que você achou sobre isso. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo longo também com curiosidades, porque eu sempre posto nas outras redes, né? E é isso, gente. Tell Me Lies acabou, infelizmente. E o nosso relacionamento tóxico com essa série de 3 anos acabou também e a gente tem que sofrer. Foi isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.